Olá, meus amores, meu nome é Lídia Emily e você está no canal Geração Outro Nível. Bom, se você está assistindo aqui porque alguém compartilhou e ainda não é inscrito, dá uma olhada nos outros vídeos do canal e se você se interessar, se identificar, se inscreve e não se esquece de deixar o seu like, tá bom? E vamos para o assunto de hoje, que é sobre dízimos, a importância dos dízimos, que pouco se é falado nas igrejas de pedra. Pouco é falado sobre isso, o porquê da importância dos dízimos e para quem eram os dízimos. Pois é, os dízimos era muito importante porque pertencia a uma das 12 tribos. Pois é, dízimo, além de não ser dinheiro, tá bom? Ele era para ser dado a uma das tribos, uma das 12 tribos de Israel. Eita, gente, desculpem. Não é para ser dado para pastor, não é para ser dado para presbítero, para pagar contas de igreja, pagar luz, pagar água, não. Dízimo não é para ser feito essas coisas. Era para ser dado a uma tribo de Israel. Aí você pode ficar perguntando, se não souber, qual tribo seria esta e por que seria dado a essa tribo? Pois é, você sabia que quando os israelitas saíram do Egito e eles foram conquistando terras, essas terras elas foram divididas, certo? Só que essas terras foram divididas para 11 tribos. Pois é, gente, foi para 11 tribos e uma ficou de fora. Pois é. E tem um motivo porque essa tribo ela ficou de fora, tá? Ela não recebeu terras, mas este assunto eu posso tratar no outro vídeo, tá bom? Então, todas as 11 tribos elas receberam suas terras para plantar, criar o seu gado, não é? E essa tribo ela ficou sem terras. Pois é. E você vai descobrir qual é a tribo agora, tá? Eu vou ler em Números capítulo 18, o capítulo... Eita, gente! O capítulo 18, o versículo 23 e o 24, tá bom? Que diz assim. Olha só, você vai escutar agora qual foi a tribo que ficou sem terras. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem a Yahweh em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Pois é, eles estavam sem herança de terra, então quer dizer que eles não eram não era uma tribo de posses, era uma tribo pobre. E as outras tribos que tinham conseguido suas terras para plantar, né, ter seus gados, então eles tinham o quê? Tinham tudo para doar para esta tribo, que era a tribo de Levi, tá bom? E é isso que acontecia, essa era a importância dos dízimos, por isso que o dízimo não era dinheiro, era alimento, porque boa parte das pessoas que era da tribo de Levi, mesmo que elas tivessem o seu horário para trabalhar no tabernáculo, elas não iam ter muito tempo para sair comprando as coisas, então elas tinham que ter, não tinham que ter dinheiro, mas tinham que ter algo que elas pudessem sobreviver sem precisar sair do seu local, tá? Uma coisa, como é que eu vou dizer, palpável, que elas pudessem ter sem precisar de comprar, tá bom? Como o quê? Como sementes, a carne, né, de carneiro, boi, cereais, que mais? Ervas, tá? Então era esse tipo de
dízimo que eles recebiam, tá bom? Mas você pode pensar assim, poxa, mas se eles não receberam terras, onde é que essa tribo morava? Ela era tão pobre, eles não iam caber no tabernáculo, todos eles, né? Pois é. Pois a eles, já que não foram dados terras, como nas 11 tribos, a eles foram dados o seguinte, foram dados cidades por essas terras, tá? Foram escolhidas cidades para que eles viessem a ter suas tendas. Como está em Josué, capítulo 21. Desculpa aí. Capítulo 21, deixa eu ver qual é o versículo que eu posso ler aqui. Bom, posso ler o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Yahuá ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pois é, gente. E, gente, a palavra arrabalde queria dizer longe, tá? Longe e ao redor, tá? É como se fosse um bairro, algo pequeno, em que eles pudessem morar, certo? E aí, eu quero mostrar para vocês alguns capítulos de livros e versículos que mostram que os dízimos, eles não poderiam ser dinheiro, tá bom? Você já entendeu a importância dos dízimos, o porquê, tá? Porque essa tribo era muito pobre, tá? Por isso que o Davi, ele faz aquela exclamação, ele tem aquele pensamento: nunca vi um justo a mendigar o pão. Por que será que ele disse isso? Por isso que eu falei dos dízimos, como era a comunidade hebraica daqueles dias. A sociedade deles era muito organizada, porque não somente os levitas eram entregues esses dízimos, mas era também para pessoas que estavam passando por muitas dificuldades e precisariam de um apoio, tá? Porque imagina, 11 tribos entregando para apenas uma única tribo. Gente, aí não ia dar tão certo, né? Eles iam ficar o quê? Muito ricos ou muito soberbos, sei lá, nariz em pé. Não, esses dízimos também eram dados a estrangeiros, eram dados para órfãos, viúvas, tá? Não era somente para os levitas, tá? Então, vamos lá para um dos um dos livros que tem as partes falando que dízimo não era dinheiro. Escuta só. Deuteronômio, capítulo 14, vou ler o versículo 22 e o versículo 28. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo. 28. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Agora, ó, Deuteronômio 26, versículo 12. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no 3º ano, que é o ano dos dízimos, então o darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Versículo 13. E dirás perante Yahuá, tirei o que é consagrado de minha casa
E dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Pois é, vocês ouviram nesses versículos em que eu falei a palavra dinheiro? Claro que não, porque o dízimo não era dinheiro. O dízimo era alimentos, mantimentos, tá? Vamos ver aqui também em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 6. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das tuas vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas consagradas a Yahweh, e fizeram muitos montões. Pois é, e não para por aí. Em Neemias, capítulo 13, versículo 12, tem o seguinte: Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Olha só, até azeite eles poderiam dar como dízimo. Entenderam? Então, para você que saiu ou ainda está saindo, ou recebe comentários ruins de pessoas que insistem em te dizer que precisa ser pago algumas coisas do templo de pedra que eles vão, então você já tem mais um argumento, além de falar que era só para as tribos de Levi, porque eles podem dizer assim, mas o pastor ele também pode ser como levita, porque ele é um sacerdote da casa do Senhor. Mas, gente, é o seguinte, além da tribo de Levi, era para ser dado para quê? Estrangeiros, viúvas, órfãos, pois é, viúvas, e assim, e eram para ser dado para pessoas mais pobres. Pois é. E geralmente os pastores, a maioria dos pastores que se dizem pastores, eles são pobres, os coitadinhos? Claro que não. Cada um tem a sua mansão mais melhor de boa. Brincadeira. Cada um tem a sua mansão, cada um tem o seu carro, né? Cada um tem a sua fazenda com vários bois, e eles não se cansam de ostentar, né? Tirar as fotos, mostrar mesmo no Facebook. Parece que riem da cara dos fiéis que entregam os dízimos para quem não precisa. Pois é. Então, espero que vocês tenham entendido alguma coisa e tenham acrescentado informações, principalmente para a gente que não quer estudar, ou então fica insistindo em coisas que eles sabem que você já falou, sabe que tem provas, que você já mostrou que dízimo não é dinheiro, e eles ficam ainda com perguntas para querer ver você se irritar. Então, você já tem mais argumentos para combater, para falar contra essas pessoas. Olha, os dízimos eram para os levitas e eram para pessoas mais pobres, e os levitas eram mais pobres porque eles não receberam terras, receberam cidades. E o dízimo teria que ser alimentos e não dinheiro, e não somente para eles, mas também para as pessoas que precisavam. Por isso, gente, que Davi falou aquela célebre frase que ele nunca tinha visto um justo mendigar ao pão. Por quê? Porque lá era super dividido as coisas. Tinha até a lei de quando eles estivessem pegando alguma fruta ou colhendo algo, se caísse, eles não podiam pegar, porque outra pessoa que precisasse vinha lá e pegava. Gente, isso era muito lindo. E foi tirado dessas igrejas de pedra, foi tirado essa solidariedade, essa coisa tão boa de dar,
Porque é dando que se recebe. E se você não dá, não tem agradecimentos. E então fica aquele vício de eu vou dar a quem não merece, a quem não precisa, que é o pastor, porque eu vou receber bênçãos do Criador. E não é assim que funciona. Você tem que dar para aquelas pessoas que nunca vão te dar de volta. Porque o teu galardão, aleluia, o Pai te dá, tá? Porque quando você faz pela pessoa que ela não precisa, então ela pode o quê? Te retribuir. Não no mesmo dia, mas ela pode te retribuir, não é? Porque ela tem. Mas quando você faz para alguém que não tem, nossa, o seu galardão é dado pelo próprio Pai, não é pela própria pessoa que você deu porque ela poderia te dar, ela é rica, né? Ela tem umas condições, sabe aqueles favores que as pessoas fazem porque elas querem algo de volta e só fazem para as pessoas ricas? Pois é. Então, galardão você já recebe porque aquela pessoa não vai te dar de volta? Então você precisa fazer para quem não pode te entregar as coisas, tá? Porque o próprio Criador vê. E vê o que está no seu coração também, tá? Se é sincero, para que ele venha a te abençoar, tá bom? Então, gente, fico por aqui nas minhas palavras, que vocês entendam e tenham mais argumentos, tá? E eu digo mais uma coisa antes de finalizar. Olha, quando você explicar uma coisa para uma pessoa, principalmente você que saiu do sistema, e principalmente você, se estiver assistindo, você que é criança, e na sua sala tem os seus amiguinhos que ainda frequentam igrejas, e vão dizer para você, olha, eu estou separando aqui meu trocadinho porque é o dízimo da igreja. Então, ó, você vai ter um assunto para falar com eles, você vai explicar a origem do dízimo, olha só, o porquê do dízimo. E para você, que é um adulto, que é uma adulta, eu quero te dizer uma coisa, que eu tinha esquecido, eu falei e tinha esquecido, de terminar. Se você explicou uma vez, a pessoa não entendeu. Você explicou a segunda vez, a pessoa não entendeu, não explique a terceira vez, tá bom? Porque você não sonda os corações e você não vai saber se aquela pessoa quer realmente aprender ou ela tá zoando com você, ou ela quer que você se exalte, que você xingue, tá bom? Então, ó, explicou a primeira, explicou a segunda, essas explicações, algumas novas que você veio aprender hoje, e a pessoa vai dizer, mas a igreja vai ser paga, quem vai pagar a luz, quem que vai pagar a água, quem é? E o pastor, ele também é sacerdote, o pastor também é como se fosse um levita da igreja, porque ele trabalha no templo. Pois é, então você já vai ter coisas para falar. E não tenta explicar a terceira vez, não tenta mesmo, porque vai dar ruim. A pessoa não quer aprender, ela não quer tirar aquele egoísmo dela, porque boa parte das pessoas, nem todas, tá bom? Mas boa parte das pessoas que ainda frequentam esses templos, elas são egoístas, elas dão para receber. Porque elas não estão dando para um órfão que não vai poder dar de volta, não estão dando para uma viúva, que essa viúva não vai entregar de volta, tá? Não estão dando para um estrangeiro, uma pessoa que chegou agora no país e não tem emprego, não sabe o que fazer, precisa de ter um mantimento. Não, elas estão dando para quem não precisa, que é para o que? O pastor, não é? Para pagar as contas de um templo. Mas elas estão dando, essas pessoas estão dando pensando em quê? Pensando num Deus das riquezas, que se chama Mamon, que ele pode presenteá-la com riquezas maiores. Só que não acontece, elas não entendem que elas não enriquecem, elas não aumentam a sua renda. Quem aumenta a renda são os próprios pastores, bispos e por aí vai, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham
acrescentado mais um pouco de conhecimento. E se você já tinha ouvido essas coisas e ainda não tinha chegado na sua mente, você ainda não tinha entendido, porque às vezes acontece, gente. A gente ouve uma coisa, vê, mas os olhos parece que não foram abertos. E se os seus olhos foram abertos com essa minha explicação, eu fico muito feliz com isso, tá? E repasse, não fique só para você, para que outra pessoa também venha a entender, ok? Beijão e um abraço.